Muito bem, os óxidos. Os óxidos são compostos binários e dizer que os óxidos são compostos binários é dizer que possuem na sua fórmula dois elementos químicos, não dois átomos, dois elementos químicos. Óxidos são compostos binários em que o oxigênio é o mais eletronegativo. Quer dizer, os óxidos são compostos que têm dois elementos químicos, um deles obrigatoriamente o oxigênio, sendo mais eletronegativo. Quando o oxigênio forma composto com um flúor, ele pode até formar um composto binário, mas não será um óxido. Aqui uns exemplos de óxidos: o óxido de cálcio, o dióxido de carbono, a água, o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, são exemplos de óxidos, compostos binários, onde o oxigênio é o mais eletronegativo dos dois. Muito bem. Os principais óxidos são os óxidos ácidos e os óxidos básicos. Os óxidos ácidos reagem com água formando ácidos, os óxidos básicos reagem com água formando bases, os dois podem reagir entre si formando sais, os óxidos ácidos reagem com bases formando sais e água, os óxidos básicos reagem com ácidos formando sais e água. Essas reações dos óxidos é que são bastante importantes e que a gente vai estudar bem, as reações dos óxidos ácidos e dos óxidos básicos. Existem também outros óxidos, os óxidos neutros. Veja que os principais óxidos, que são os óxidos ácidos e básicos, reagem com água, reagem com ácidos e reagem com bases. Os óxidos neutros, que são esses três aqui, ó, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio. Esses três são os óxidos neutros que eles não reagem nem com água, nem com ácido, nem com bases, que é justamente o mais importante, que os óxidos mais importantes reagem. Eles não reagem com nenhuma dessas três substâncias. Ah, eles não reagem com nada? Não, reagem. Eles não reagem com água, com ácidos e com bases. Eles reagem com oxigênio, eles reagem sim. Já os óxidos anfóteros são óxidos que reagem tanto com ácidos como com bases. O próprio óxido, um determinado óxido que reage tanto com ácido como com base, formando sal e água. Aqui eu não coloquei em roxinho, não, coloquei em verde porque é exemplo. Os óxidos neutros são aqueles três. Aqui os principais exemplos de óxidos anfóteros, que reagem tanto com ácidos como com bases, formando sal e água, beleza? Aqui os peróxidos, tem água oxigenada aqui. Esses são os peróxidos. Essas substâncias se decompõem liberando oxigênio na decomposição. E eles possuem um grupo, sempre o peróxido possui um grupo onde dois átomos de oxigênio estão ligados através de uma ligação covalente. Todos os peróxidos têm esse grupo aí, sabe? E isso vai mexer futuramente com a carga dos oxigênios nessa substância. Muito bem. Mas é muito importante saber as nomenclaturas e as reações dos óxidos básicos e óxidos ácidos. Os óxidos básicos são iônicos. Você vai fazer a fórmula deles daquele jeito, colocando o cátion do lado do ânion e cruzando a carga, o número da carga, sabe? Os óxidos básicos são oxigênio grudados em metais, na fórmula, né? Então são óxidos de metais, são iônicos. A nomenclatura deles é simples, que nem a nomenclatura de base, a mesma coisa que a nomenclatura de base. Só que base você chama de hidróxido de metal. E tem que tomar cuidado com hidróxido ferroso, hidróxido férrico
hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, aqui mesma coisa, óxido de metal, e tem que tomar cuidado com o óxido de ferro 2, óxido de ferro 3, essas nomenclaturas desses metais que tem mais de um NOx, mais de uma carga. Só isso, mas a nomenclatura é simples, sempre, independente dos índices, sempre vai ser óxido de metal, a nomenclatura desses óxidos iônicos, os óxidos básicos. Muito bem. Os óxidos básicos reagem com água formando base. Então, quando você vê um oxigênio grudado em um metal, é um óxido básico. Se ele reagir com água, vai formar base. Ué, que base que vai formar aqui? Lembra que o ânion da base sempre é OH-. Isso aqui vai formar uma base. O ânion vai ser OH-. E o cátion vai ser o quê? Ca2+. Então a base que vai formar aí é essa base aí, ó, CaOH2. Depois você faz balanceamento. Aqui, ó, óxido férrico ou óxido de ferro 3. Muito bem. Ele vai reagir com água e vai formar uma base. O ânion da base é OH-, já sei. E o cátion da base vai ser quem? Fe+3. Então, Fe+3OH- vai formar a base FeOH3, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Muito bem. Óxidos básicos reagem com ácidos formando sal e água. Muito fácil, que nem as neutralizações que você já conhecia. Você viu que isso aqui é um óxido básico, quando ele reagir com ácido vai formar sal e água. Posso pôr a fórmula na água? Pode, tá aí. Quem vai ser o cátion do sal? Vai ser o Ca2+, claro. O H vai para a água. Quem vai ser o ânion do sal? Vai ser o Cl-, claro. O O vai formar água também. Então, o cátion vai ser o Ca2+, o ânion vai ser Cl-. Aí acerta essa fórmula do sal e faz o balanceamento. Aqui um outro exemplo. Fe2O3, óxido básico mais ácido. Vai formar sal e água. A fórmula da água já está aqui. Quem vai ser o cátion? Fe3+. Quem vai ser o ânion? SO4 2-. Coloca os dois ali, cruza o número das cargas, aí faz o balanceamento direito. Essas são as principais reações dos óxidos básicos.